Como tudo que eu trago, eu gosto de olhar as origens disso na história, as origens antropológicas sobre os assuntos que eu exploro aqui, ok? E olha só, uma recente descoberta, uma das descobertas, digamos, mais recentes sobre evidências da astrologia ao longo da história humana, foi feita em 2012, onde uma equipe de pesquisadores descobriu o que pode ser o mais antigo tabuleiro de astrologia, gravado com signos do zodíaco e que era muito usado no passado para determinar o horóscopo de uma pessoa. Esse tabuleiro ele data de mais de 2.000 anos atrás, conforme os estudos de carbono 14. Esse tabuleiro foi descoberto na Croácia, em uma caverna com vista para o mar Adriático. A parte remanescente do tabuleiro consiste de 30 fragmentos de marfim gravados com os signos do zodíaco, como conhecemos hoje. Os pesquisadores passaram anos desenterrando os pedaços, os fragmentos e juntando eles novamente. E esses fragmentos, eles estavam com escrituras no estilo greco-romano e incluíam imagens de Câncer, Gêmeos e Peixes, alguns dos signos do zodíaco aos quais conhecemos. Os fragmentos desse tabuleiro foram descobertos ao lado de uma estalagmite com formato fálico. Formato fálico é um formato helicoidal longo, um formato como de um pênis, como o de um lingam masculino. Tá? E em meio àquilo haviam milhares de peças de antigos recipientes helenísticos, ou seja, tudo que é helenístico é no estilo greco-romano. Tá? Um astrólogo antigo, isso pode ter sido de um astrólogo antigo, que talvez estivesse determinando o horóscopo de uma pessoa, ou poderia ter sido usado numa cerimônia, tá? Numa cerimônia ou qualquer coisa. Os cientistas não sabem ao certo o que estava fazendo esse tabuleiro de horóscopo. O importante é a data dele e a influência greco-romana, que nos traz muitos sinais das origens disso. Então, vamos olhar um pouco para a história e, na história, tentar entender quando e onde surgiu a astrologia. Porque esse é o primeiro questionamento que nós, seres humanos, devemos fazer sobre qualquer coisa. Quando e onde isso surgiu? Antes mesmo de você questionar e começar a formar sua opinião sobre, você tem que entender as origens daquilo. Quando e onde aquilo surgiu? Pois assim, entendendo as origens dizem muito sobre a real intenção e motivação por trás do início de qualquer movimento cultural, social, religioso, intelectual, filosófico. Então, os arqueólogos, eles não têm certeza de como essa placa chegou à caverna ou onde essa placa foi originalmente feita, mas sabe-se que a astrologia se originou na Babilônia, na antiguidade, com os babilônios desenvolvendo sua própria forma de horóscopo há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, há cerca de 2.100 anos antes de Cristo, 300 anos depois desse desenvolvimento da astrologia pelos astrólogos babilônicos, a astrologia começou a se espalhar pelo Mediterrâneo, tornando-se popular também no Egito, que na época estava sob o controle de uma dinastia de reis gregos, que era o Egito helenístico, o Egito sob influência da Grécia. E, é claro, segundo as palavras do Dr. Jones, o líder da equipe de arqueólogos que descobriu essa placa, ele fala que a astrologia se modificou muito desde que consideramos, né, o estilo grego de astrologia. Tinha um estilo grego de astrologia e desde então a astrologia se modificou muito ao longo das eras para tomar
essa forma que é a astrologia moderna como conhecemos hoje. O estilo grego, no entanto, é a base da astrologia atual, que vai desde a Idade Média até a Europa moderna, influenciando inclusive, tá, a Índia moderna e muitos outros continentes e culturas. Então, entendendo a origem já é um grande passo para a gente poder, né, trazer da história pensamentos mais depurados, pensamentos de um olhar mais abrangente e não só de achismo. Então, como a astrologia se desenvolveu ao longo das eras?